Acessibilidade é fazer com que qualquer pessoa tenha acesso ao que todo mundo tem. E em uma casa isso não é diferente, né? Pessoas que têm algum tipo de deficiência, cadeirantes, né? Gestantes, idosos, enfim. No vídeo de hoje eu vou te falar como que você consegue ter uma casa acessível. Seja para um parente seu que seja cadeirante, sejam seus pais de mais idade, seus avós, ou mesmo para você. Afinal de contas, todo mundo vai envelhecer um dia. E será que a sua casa vai estar preparada para isso? Então vem comigo que eu te mostro. Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui ele foi muito pedido, tá? E eu me esforcei de verdade para fazer um vídeo aqui que tivesse muitas informações que eu acho que são relevantes para vocês, sem ser um vídeo muito chato, muito técnico, mas ele vai ter muita informação, então provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é baseado numa norma chamada NBR 9050, que eu vou deixar aqui embaixo se você quiser, por exemplo, baixar para estudar e entender um pouco mais. Porque é óbvio, eu não vou conseguir trazer tudo que ela tem em um único vídeo. Mas como eu disse agora há pouco, a acessibilidade nada mais é do que tornar os espaços acessíveis, não só para idosos, pessoas com algum tipo de deficiência, cadeirantes, mas também uma criança, ou mesmo alguém com uma condição temporária, por exemplo, alguém que quebrou um pé ou fez alguma cirurgia. Isso serve para tudo, pessoal, desde subir aí de um andar para o outro, fazer atividades simples do dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, comer alguma coisa numa mesa, enfim. E uma das coisas que mais me perguntam sobre esse tema aqui nos comentários é se dá para substituir, por exemplo, uma escada por uma rampa. E o fato é o seguinte, pessoal, uma rampa aí para um cadeirante ou para pedestres, ela tem que ter uma inclinação muito suave. E dentro da norma 9050 que eu falei para vocês, existem várias variações, mas eu vou usar só um dos itens aqui para usar como exemplo para vocês. Vamos dar um exemplo aqui com uma inclinação de 8,33%, que é um valor que a norma diz. Só para você entender essa inclinação, significa que a cada 10 metros nós conseguimos subir com essa inclinação cerca de 83 centímetros. Então se você pegar aí um pé direito padrão, assim, a nível Brasil, que seria, por exemplo, 2,80 m, para você alcançar essa altura, você teria que ter um deslocamento da sua rampa ali de um pouco mais do que 33 metros. Fora que você também tem que calcular ali os patamares, que geralmente são de 1,5 m, e com isso a sua rampa vai ficar ainda maior. Ou seja, só o comprimento da sua rampa pode ficar maior que o seu terreno. Ralf, mas não dá pra rampa ir e fazer um patamar e voltar, não? Mesmo assim, jovem padawan, ainda vai ocupar muito espaço dentro do seu terreno. Fora que a rampa ainda tem que ter uma largura mínima ali para um cadeirante, né, em torno de 1,20 m. Por isso que geralmente as rampas não são muito utilizadas aí para residências. Opções mais viáveis assim para não ocupar tanto espaço é utilizar, por exemplo, um elevador ou mesmo um elevador de escada. E eu já fiz vídeos sobre elevadores que eu vou deixar aqui em cima caso você ainda não tenha visto. Esses elevadores, pessoal, tem vários modelos, como eu falei nesse vídeo que eu te indiquei, e eles são bem mais caros do que esse elevador de escada e ocupam muito mais espaço também. Já esses elevadores aí de escadas, que também são conhecidos como escadas elevatórias, plataforma de acessibilidade para escada, cadeira elevatória, elas podem ser usadas aí em escadas, tanto já existentes, né? E isso economiza muito mais espaço do que um elevador convencional. Pode ser utilizado também em escadas curvas, tanto internas como externas. E falar que elas não gastam tanta luz assim para funcionar. A sua instalação é simples e a manutenção também é bem tranquila. Elas suportam uma carga aí de quase 150 kg, além de que fazem muito menos barulho do que um elevador. O fator aí que pode limitar você é a largura que a sua escada tem. Se você quiser que eu faça um vídeo mais específico sobre esse equipamento, deixa aqui embaixo nos comentários que depois eu faço um mais aprofundado para vocês. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal? Não. Eu sei que tem um monte de gente que assiste os vídeos aí e não se inscreve no canal. Poxa, a gente faz os vídeos aqui com o maior carinho, maior dedicação. Eu não quero! Ah, então não vou gravar mais também não? Não, brincadeira, eu vou sim. Ufa! Vamos falar agora um pouquinho do corrimão. Eles podem estar em vários lugares da casa, tá? Não só em escadas ou rampas. Eles podem estar em corredores, paredes, banheiro, de várias coisas. Principalmente aí para pessoas idosas que têm alguma dificuldade de se locomover. Já fiz um vídeo bem completinho sobre dimensões aí de guarda-corpo, de corrimão, que eu vou deixar aqui em cima para você. Mas basicamente, o corrimão acessível, ele tem que ter duas alturas. Uma de 90 centímetros para uma pessoa que está em pé e uma outra mais baixa, de 70 centímetros no caso para um cadeirante ou uma criança. E ela deve se prolongar ali em torno de 30 centímetros antes do início da escada e no final, isso para rampas também. E nesse caso, ela tem que ter um diâmetro ali do seu corrimão de em torno de 3 a 4 centímetros e meio, e a distância do corrimão para sua parede tem que ser no máximo ali uns 4 centímetros. Calma que eu já vou falar um pouco das barras também. Ainda bem
Algumas medidas que você tem que seguir aí, por exemplo, na sua casa, são corredores com pelo menos 90 centímetros. Se puder ser mais, melhor ainda. As portas também devem ter 80 centímetros e as maçanetas, geralmente nós utilizamos aquela de alavancas, porque a pessoa pode ter algum tipo de deficiência motor e ela pode ter dificuldade, por exemplo, para mexer numa maçaneta que seja de outra forma. Então esse modelo de alavanca facilita muito para ela ter algum acesso. Bacana em banheiros também que essa porta ela possa abrir para fora, tá? Para que a cadeira de rodas não fique batendo ali na hora de abrir, por exemplo. E dentro dos espaços, pessoal, é interessante que haja pelo menos um diâmetro ali de um círculo de 1,5 metro, para que qualquer cadeirante consiga fazer ali um giro de 360 graus. Já os revestimentos de pisos, assim, interessante que sejam pisos antiderrapantes. Eu sei que eles são mais chatinhos de limpar, mas eles ajudam muito a evitar acidente, principalmente com idosos. Tenta utilizar pisos também com juntas menores ali também, que facilitam muito na hora da limpeza. Você pode também utilizar aqueles tapetes emborrachados, sabe? Principalmente dentro do box ali, que ajudam muito a tornar o piso menos escorregadio. Você também pode utilizar aqueles adesivos antiderrapantes também, que ajudam bastante. Você também pode utilizar a automação a seu favor, sabe? Lugares que tenham luz com sensor de presença, cortinas que possam abrir e fechar ali, por exemplo, com controle remoto, biometria e até mesmo controle por voz. Existem várias tecnologias dessa aí para você abrir porta e dar mais comodidade aí para as pessoas. Usar tomadas assim para cadeirantes com uma altura de até uns 40, 45 centímetros assim, e interruptores também, até 1 metro de altura fica legal. Legal você valorizar bastante também iluminação natural, tá? Evitar que o ambiente fique muito escuro e busque sempre lâmpadas aí, pessoal, mais difusas, tá? Que não sejam ofuscantes. Não esquece também de colocar algum tipo de iluminação de emergência, caso falte luz ou coisa parecida. Tome muito cuidado aí com objetos imóveis que possam ficar muito soltos no ambiente. Eles podem ser perigosos ali e até gerar algum tipo de acidente. Tapete também na sala ou no quarto é algo que você pode evitar, porque cria ali um desnível, né? Fora que eles são soltos, então são fáceis da pessoa tropeçar, escorregar, ou então você escolhe algum modelo de tapete que seja emborrachado na parte de baixo. Agora vamos falar um pouco mais especificamente dos banheiros. Uma das coisas primordiais é que o piso ele seja nivelado. Eu sei que geralmente o banheiro ele é um pouquinho mais baixo do que a área seca da sua casa. Caso isso seja extremamente necessário para você limpar o banheiro para a água não ficar passando, o que você pode fazer é que esse desnível seja de no máximo 1,5 centímetro e tem que criar aqui pelo menos uma inclinação ali de 45 graus para a cadeira de rodas, por exemplo, poder passar sem ficar trepidando em cima daquele desnível. No vaso sanitário, por exemplo, é indispensável que você utilize barras, tanto ali na lateral do vaso, como também na parte de trás dele, para que o cadeirante ele consiga se apoiar nessas barras aí e ir da cadeira para o vaso sanitário. Também é necessário que você tenha ali uma dimensão de 80 por 1,20 m, tanto na lateral do vaso como na frente dele, justamente para o cadeirante conseguir fazer essa transição aí. Essas barras, pessoal, elas podem ter ali um comprimento de uns 80 centímetros e a altura delas fica do piso até o eixo da barra de em torno de 75 centímetros. Quando eu falo eixo da barra, pessoal, significa que a altura do piso, por exemplo, até a metade dela. Eu vou falar essa palavra aqui mais vezes nesse vídeo, então agora você já sabe o que é um eixo. A distância ali também do eixo do vaso até a barra lateral tem que ser de pelo menos uns 40 centímetros. Mas Ralph, e se o vaso for de caixa acoplada? A barra não vai ficar batendo ali na caixa, não? Sabe a pergunta, meu jovem? Nesse caso, você vai ter que ter a barra ali com pelo menos 15 centímetros acima da caixa acoplada, para que o cadeirante consiga acionar ali a descarga e tudo mais. No caso de ser um vaso aí com válvula de descarga, aquele botão que fica na parede, esse botão ele tem que ficar do piso até a metade dele ali com pelo menos 1 metro de altura. E essas barras, elas também podem ter ali um papel higiênico e tem modelos mais tecnológicos aí que tem até o botão de descarga na própria barra, para que a pessoa não tenha que se virar ali para poder fazer essas coisas. Tem barras também que são dobráveis, que ajudam muito o cadeirante ali na hora de manobrar. Já o vaso sanitário, pessoal, ele precisa ser mais alto. Tem muita gente que pensa que um vaso, para ser acessível, ele só precisa ter aquela abertura ali na frente. Isso não é verdade não, tá? Para ele realmente ser acessível, ele tem que ter essas duas barras que eu falei para vocês, ter a altura adequada, que é do piso até o finalzinho da borda do vaso sanitário ali com 46 centímetros. Se o seu vaso for um vaso suspenso, é mais fácil de você fazer essa regulagem. Agora, se não for, você pode criar ali ou um ressaltozinho embaixo do vaso para poder aumentar essa altura, sendo que esse ressalto ele não pode sacar do vaso assim nas laterais e na frente mais do que 5 centímetros não. Ou você também pode utilizar algum assento ali que possa ser um pouquinho mais alto e regular essa altura. Agora eu entendi! Já no box, ele tem que ter uma dimensão ali de 90 por 95 centímetros, é um box maior. E você tem que ter ali também um banco que seja articulado. A altura dele também tem que ser em torno de 46 centímetros. Do lado do box ali tem que ter uma área de 80 por 1,20 m para o cadeirante poder sair da cadeira e sentar ali no banco. Lembrando, pessoal, que acessibilidade significa
significa que essa pessoa consiga fazer tudo isso sozinha, sem ter alguém ali ajudando, pegando no colo ou coisa parecida, tá bom? E você vai precisar ter ali pelo menos umas 3 barras, 2 que sejam na vertical e uma na horizontal. 2 delas podem ser uma só, na verdade, fazendo um L. E no piso do box, se for ter algum desnível, você tem que fazer aquela mesma coisa que eu falei, no máximo ali 1,5 cm e ter um chanfrozinho, uma inclinação de 45 graus para evitar alguém tropeçar. No box você pode utilizar, por exemplo, cortinas de plástico, que hoje em dia tem vários modelos aí, ou você pode utilizar um acessório nas portas de vidro ali chamado mão amiga, que é quando você abre uma das portas, todas as outras vão abrindo ao mesmo tempo. E eu sei que em banheiros convencionais, geralmente você tem algum armário ali embaixo da bancada ou coisa parecida, mas em banheiros acessíveis você não pode ter. Seja ali uma bancada ou mesmo um lavatório que seja preso na parede, ele tem que ter uma altura ali de aproximadamente 80 centímetros, onde o cadeirante ele tem que ter livre ali embaixo dele pelo menos de 25 a 30 centímetros, né, para a perna dele poder entrar. Se a sua bancada ela tiver ali alguma saia, alguma coisa assim, ela não pode ter uma altura menor do que 73 centímetros, é para o cadeirante não bater a perna ali embaixo. Ela também pode ter barras ali também na altura do lavatório, e as torneiras devem ser utilizadas aquele tipo monocomando, sabe? Que é tipo uma válvulazinha. Elas também podem ser eletrônicas ou qualquer coisa desse tipo. Caso você queira fazer armários, tenta fazer isso com muita cautela, tá? Tenta trabalhar com alguma coisa que seja suspensa, numa altura ali de 1,20 m, 1,30 m no máximo. Sobre os acabamentos, você pode utilizar porcelanato, cerâmica, tudo isso aí igual um banheiro convencional, tá bom? Então, evita aí os porcelanatos polidos, coisas que possam ser muito escorregadias. No caso de uso aí de persianas em janelas, é legal você sempre optar aí por modelos que sejam automáticos, com controle remoto. Até mesmo a lata de lixo, né, com algum sensor também facilita muito. Já o chuveiro, ele precisa ser aquele regulável, que é o apoio da mão, e outra vertical, onde a ducha manual sobe e desce de acordo com a necessidade da pessoa. No caso de espelhos acima da bancada, por exemplo, ela tem que ter uma altura do chão até a base do espelho ali de aproximadamente 90 centímetros e uma altura do chão até o topo do espelho de 1,80 m. Esse espelho ele também pode ser inclinado para o cadeirante poder se ver melhor. E essa inclinação aí ela tem que ser no máximo de 10 graus. Agora vamos falar um pouquinho das cozinhas, tá? O que a norma diz, né, é que você tem que ter uma altura ali do chão até o topo da bancada de no máximo 85 centímetros e a altura do chão até a parte de baixo da bancada, embaixo da saia, o que quer que seja, de 73 centímetros, para o cadeirante não ficar batendo a perna. Legal que tenha também uma circulação dentro da cozinha ali com um diâmetro de 1,5 m para a cadeira de rodas fazer aquele giro que eu falei para vocês. Legal ter utensílios aí que devem estar sempre no alcance do usuário, torneiras monocomando também, a iluminação geral, legal que ela seja sempre uniforme, misturando um pouco aí com luz natural, com artificial, evitando que o ambiente fique muito escuro também, principalmente que tem mais atividade ali dentro da cozinha, né, como corte, cozimento e tudo mais. E também tem as bancadas que são ajustáveis, tá bom, pessoal? Que elas vão regulando ali a altura de acordo com a pessoa. Alguns desses modelos aí são expansivos também, podendo virar ali tipo uma mesinha de refeição ou até mesmo uma mesa de trabalho para cortar alimentos e tudo mais. Existem opções também de gabinetes que sejam móveis, que se inclinam ali para se ajustar à altura do usuário, prateleiras que são deslizantes para baixo, assim, também por controle remoto ou automatizado. Utilizar gavetas que sejam deslizantes também é uma boa opção. Portas que possam abrir com um toque, que tenham também sistema de amortecimento ali nas dobradiças para não ficar batendo. Se forem utilizar, por exemplo, portas superiores assim, você pode utilizar sistemas de portas eleváveis também que ajudam bastante. Na parte de cozimento, é interessante que você não utilize fogão. Você deve utilizar ali um cooktop em cima da sua bancada, para que o cadeirante ele consiga se aproximar, né, para poder trabalhar ali, mexer nas panelas e tudo mais. E a mesma coisa serve para pia, na hora de lavar louça. Então, assim, embaixo desses dois equipamentos, assim, você não deve colocar armário de jeito nenhum. Se você quiser botar alguns armários que sejam suspensos, assim, é interessante que não seja numa altura maior do que 1,35 m e os puxadores ali tem que estar na parte de baixo das portas para facilitar ali a pessoa acessar. Mas bem, pessoal, é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, desculpa aqui, mas realmente é muita informação e eu deixei muita coisa de fora para o vídeo não ficar muito maçante, muito técnico, muito cansativo. Então, se tem alguma coisa que você quer que eu me aprofunde, que eu traga mais aqui, que eu faça um vídeo mais específico, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Deixa aqui para mim também nos comentários para eu saber, você tem uma casa acessível ou não? Se você é cadeirante ou tem pais aí que são idosos, que moram com você, alguma coisa do tipo, já passou por algum aperto por a casa não ser acessível e adaptada para você? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Espero que tenha ajudado vocês aí. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Dá essa força pra gente. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
Rapaz, o vídeo foi tão grande, eu falei tanto que eu até suei, olha só.